não queira se realizar nos seus filhos, forçando eles a serem profissionalmente, ministerialmente, o que vocês gostariam de ter sido. Não façam isso. E aí eu queria abordar um pouco, que eu já vi o senhor falando sobre isso também, sobre momentos de crises, sobretudo de identidade, de escolhas, e eu até pude Vocação. acompanhar um pouco, o Pedro teve um momento de crise ali, o senhor comentou na ministração que eu vi recentemente que a Letícia teve um momento também de crise. Como é que o senhor lidou com essas crises da adolescência? Como é que não perdeu os filhos diante das crises? É muito importante que você aprenda com quem já passou por ali, não é? E teve um bom resultado na forma como lidou. Ou aprendeu como não deveria ter lidado. Eu gosto muito disso. Então, por exemplo, quando o Pedro teve um período em que ele se afastou dos caminhos do Senhor e temporariamente se dizia ateu, a Letícia se apaixonou por um rapaz que era envolvido com drogas e tal. Eu conversei muito com pais que os filhos já haviam se casados e passaram pelo mesmo teste que eu estava passando, pela mesma prova que eu estava passando. Conversei, por exemplo, Silas Malafaia teve uma experiência que hoje serve de lição para todos nós, como é que ele lidou, certo? E é impressionante, a filha dele começou a namorar com um rapaz que seguia um caminho diferente do nosso, e aí ele disse, bom, como ela ama o rapaz e não tem como, entendeu, tirar isso do coração dela, então eu vou adotar esse rapaz e vou ajudá-lo a ser o homem que eu quero que a minha filha tenha. E hoje esse rapaz é uma benção. Então, olha como extraordinário. E aí eu comecei a olhar para tudo isso e ouvir esses pais. E aí, falei, agora então eu vou... Algumas coisas que eles me disseram, eu vou aplicar aqui nessa relação com os meus filhos nesse tempo difícil. Então, por exemplo, é preciso você ter paciência e firmeza ao mesmo tempo. E dependendo como você lida com um adolescente em crise, você perde o adolescente. Recentemente, um amigo pastor não soube lidar com a sua filha adolescente, que fez uma opção pela homossexualidade, e ele perdeu a filha, perdeu a guarda da filha. Não que ele era um pai ruim, ele não soube lidar, ele não soube administrar a situação. E aí ele perdeu a filha. Então esse é um tempo que você precisa amar seu filho como você nunca amou, entendeu? Porque é um amor sacrificial. Não é? É um amor que vai exigir muita empatia, você se colocar no lugar do filho para entender que muitas vezes não é porque ele simplesmente decidiu ser daquele jeito, estar daquele jeito. Ele sofreu uma influência sem, às vezes, prestar muita atenção, e até por irresponsabilidade do pai ausente, e agora ele não sabe como sair daquilo. Não sabe mesmo. Foi quando eu perguntei para a Letícia, o que eu fiz errado com você? Chorando muito assim com ela no carro. Aonde o pai errou com você? Ela mesmo, não, pai, o senhor não errou em nada. Nem eu sei. Por que eu entrei nessa aí? Nem eu sei. Entendeu? Nem eu sei. E aí, então, você chora com a filha e fala, eu vou te ajudar você, então. Certo? E não desisti da filha. Eu falei, ó, vou até os portões do inferno, mas eu não desisto da minha filha. Então, tudo que eu pude fazer com ela, por ela, orar com ela, ler a Bíblia com ela, andar muito com ela no meu carro, ouvir muito o coração dela, mostrar para ela. E aí é muito importante também você ter uma rede de amigos. Porque, às vezes, a filha adolescente não ouve o pai, mas ouve aquela irmã, ouve aquela tia. Entendeu? Houve aquele adolescente cheio do Espírito Santo. Entendeu? Às vezes ele ouve. Então, às vezes, é melhor você contar com essa rede de apoio, ajudando a filha a te ouvir através deles. Isso é muito importante. E o Pedrinho, nós somos muito intencional, e eu tenho falado de intencionalidade no livro. Por que os pais devem ser intencionais com os seus filhos? O Pedro estava vivendo uma crise, eu também não podia perder o meu filho, e aí... Eu e a minha esposa dizia sempre assim, ó, o Pedro é fotógrafo. Eu pagava para ele tirar foto dos meus eventos sem precisar. Eu poderia contratar um outro profissional e tal, né? Não, eu vou te pagar, você vai tirar foto para mim. Por quê?
Porque ele ia tirar foto de eventos onde ele estaria exposto à palavra de Deus e a um ambiente muito próprio para Deus tocá-lo. E olha que incrível, foi Foi num exatamente, desses que exatamente, Deus tocou. no Encontro Nacional de Casais, quando ele estava tirando foto do irmão que estava pregando, que a palavra entrou no coração dele. E naquela noite ele tem um encontro com Jesus. E naquela noite ele se volta para Deus e volta para casa. E na segunda-feira fala, pai, mãe, eu quero informar vocês. Aí contou o que aconteceu e eu voltei para Jesus. Meu Deus. Isso é lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Então, essa intencionalidade em ouvir o coração e preparar o ambiente para que Deus transforme, para que aquilo que está no seu coração e por vezes há uma dificuldade de ouvir, porque tem, enfim, N questões relacionadas, mas aquilo que está no seu coração chegue ao coração do filho. Exatamente. Pelos caminhos que Deus dá de acesso àquele coração. Por exemplo, hoje, não tem como você não falar sobre isso. Hoje existe uma influência, não é? É homossexualismo ou homossexualidade? Homossexualidade, é. Hoje existe uma influência, não é? Cultural, filosófica, da homossexualidade. Então, hoje há uma normalidade e se tornou até uma moda, entendeu? Ser bissexual, ser homossexual. E isso tem atingido muitas famílias evangélicas, muitas. Olha, eu sou procurado quase toda semana, certo? Não adianta os pais agirem como no passado muitos pais agiram, de uma forma dura, de uma forma... Não é por aí que a gente vai conseguir conversar com os nossos filhos. Não é por aí que a gente vai conseguir acessar o coração dos nossos filhos. Não é por aí que a gente vai conseguir trazer para eles lucidez e clareza bíblica sobre esse assunto. Se existe um momento em que os pais vão precisar ser amigos, compreender esse momento, é esse. Amar sacrificialmente como nunca amou. Porque quanto mais os pais forem ignorantes em lidar com essa questão, mais os filhos endurecem. E do outro lado, existe uma comunidade que vai abraçá-los porque entenderam mais a crise desta pessoa do que os próprios pais. Então, é hora de ser um amigo que ouve, que compreende, que é solidário e que quer o bem do filho. E aí, você, quando se conecta com o filho, você acessa o coração. E quando você acessa o coração, o milagre pode acontecer. Sim. Então, talvez mais do que os ouvidos, o coração tem que estar conectado. Exatamente. Né? Tem que ter essa aproximação de corações. E talvez esse momento seja o momento mais desafiador e Exatamente. O coração tem que estar perto. O coração do pai tem que se aproximar do coração do filho, principalmente nesses momentos de crise. E o filho tem que falar, olha, eu vou ouvir meu pai porque eu sou muito amado por ele. Eu sou muito compreendido por ele. Ele não me condenou, não me colocou para fora, ele não me jogou para fora. Ele me ouviu, me respeitou. Não concordou, mas me respeitou e me aceitou. Então eu vou prestar mais atenção. De repente o milagre pode acontecer. Que lindo, pastor. Que lindo. E aí, passando essa fase de adolescência, vem esse momento de encontrar propósito, encontrar vocação. E os seus 3 filhos são exemplo disso. Como é que o senhor fez e que dicas o senhor me daria? E daria para todo mundo. Eu coloco aqui, inclusive, né, 10 dicas. E eu vou dar algumas aqui. Uma delas é, primeiro de tudo, não queira se realizar nos seus filhos, forçando eles a serem profissionalmente, ministerialmente, o que vocês gostariam de ter sido. Não façam isso. Por quê? Porque cada filho é único, inclusive você, não é? Como filho é único. Eu, como filho, sou único. Cada filho é único. Pode até ser que o meu filho tenha a mesma vocação que eu e o mesmo propósito de vida que eu. Suponha, eu sou um pai médico com vocação missionária para a África pobre. E meu filho, de repente,
tem vocação de ser médico com vocação missionária para a Índia pobre. Pode ser o mesmo propósito, uma mesma vocação, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes não é. Por exemplo, tem filho que ele tem vocação para ser médico, mas tem um outro que tem vocação para ser advogado. Tem um outro que tem vocação para ser engenheiro. E tem um outro que tem vocação artística. Ele vai ser um grande ator. E está tudo certo. E é a vocação, e cada um pode glorificar a Deus naquilo que faz e aonde quer que faça. E o outro tem uma vocação pastoral, é apaixonado pela palavra, pelo evangelho, por pessoas, e ele quer viver de tempo integral, servindo a Deus, servindo pessoas, porque a vocação dele tem a ver com pastoreio. Está tudo certo. Agora, o que os pais precisam é ajudar os filhos a descobrir, certo? A descobrir. Vamos falar aqui dos nossos filhos. Por exemplo, o Douglas trabalhava comigo. E um dia ele perguntou para mim, pai, estou pensando em fazer marketing, mas tem também a ideia da psicologia. Aí a gente conversando, eu falei, olha, se você sente uma certa vocação ministerial, psicologia vai te ajudar mais, certo? Aí ele foi e fez psicologia, que até hoje ajuda ele a lidar com pessoas. Mas ele trabalhava comigo e eu me lembro que eu falei para ele de um determinado curso. Falei, você conhece esse curso aqui? Não, nunca vi falar. Falei, então, ouve esse rapaz e ouve esse rapaz na internet. Ele ouviu e eu falei, ó, procure o melhor instituto que você achar e faça esse curso aqui. Ele fez. Quando ele fez, ele descobriu o propósito de vida dele. Aí eu perdi o Douglas. Porque eu estava preparando o Douglas para ele me ajudar ainda mais na minha empresa, na nossa editora, no nosso ministério. E um dia ele chega para mim e fala, lembro como se fosse hoje, ele entrou na minha sala e falou, pai, o senhor me emancipa? O senhor me libera para eu cumprir o meu propósito? Eu disse, mas como assim? Ele falou, não, eu entendi, fazendo esses cursos e tal aí, eu entendi qual é o meu propósito de vida. Eu fiz uma pergunta para ele, o que mais te dá prazer? Ele disse, ensinar a palavra, pregar a palavra. Eu falei, se você sai daqui e vai fazer isso, você se autossustenta? Ele falou, eu penso que sim, eu me autossustento. Eu falei, então fica comigo mais 4 meses por causa de um evento que vamos ter e eu vou te liberar. E olha como foi importante. Se eu faço ele ficar comigo, eu poderia falar para ele, se eu faço ele ficar comigo, provavelmente ele não teria chegado aonde está chegando, não estaria fazendo o que está fazendo, não teria crescido, se desenvolvido na sua potencialidade. Os pais precisam entender que nós somos plataforma de lançamento. Nossos filhos precisam ir mais longe do que nós. Se nós não lançarmos, eles vão ficar do nosso lado, impedido de cumprir o propósito e não desenvolver a sua potencialidade. Entendeu? Aí chegou a Letícia. A Letícia estava perdidinha, ela não sabia o que fazer. Aí, eu faço psicologia, não, mas eu faço e tal. Eu falei, não. Ela até começou a fazer, acho que algum curso. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você vai fazer, junto com uma psicóloga, alguns testes vocacionais. Bem assim, foi até um período interessante. Aí ela falou, beleza. Então ela foi e começou a fazer esses testes vocacionais. E foi falando lá, foi estudando, foi fazendo, chegou a uma conclusão de que dentre as profissões ligadas à vocação dela estava terapia ocupacional. Ela se encontrou ali. Fez 5 anos com um prazer enorme. E eu me lembro que o primeiro trabalho dela foi num asilo. Engraçado, asilo. Né? Cuidar de velhinhos. E ela fazia aquilo com tanta alegria, com tanto prazer, voltava para casa falando para a gente das histórias dos velhinhos, como ela cuidou dos velhinhos, o que acontecia com os velhinhos. E até hoje, quando ela olha assim para um velhinho, quando ela olha assim para alguém numa cadeira de roda, quando ela olha assim para uma criança autista, ela quer se aproximar,
Quando ela vê, ela já está se aproximando, já está ajudando, ela descobriu o seu propósito de vida. E como prova disso, ela teve um filho com um pequeno grau de autista e hoje ela ajuda centenas de mães com filhos autistas. Na igreja, ela trabalha nessa área ajudando pais que têm filhos com algum tipo de deficiência. E ela faz isso e você vê um brilho nos olhos dela. Então, propósito é aquilo que você faz mesmo se fosse preciso fazer sem ganhar. Porque a questão já não é mais o dinheiro, mas é a missão de vida. É o que um bilionário disse para Madre Teresa de Calcutá, né? Ele foi visitá-la na Índia e quando ele viu o que ela fazia lá no meio dos leprosos, ele disse: Madre, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum. Ela respondeu: eu também não. Porque aqui não é dinheiro. Aqui é chamado, aqui é vocação, aqui é propósito. Então, se o seu filho tem a vocação para nadar, não tem nada de errado. Se tem a vocação para voar, não tem nada de errado. Se tem a vocação para correr, não tem nada de errado. O importante é que ele faça exatamente aquilo para o qual ele nasceu e foi vocacionado. E um dos sinais é o que você faz te dá tanto prazer que você, à semelhança de Jesus, esquece até de comer, então você está fazendo aquilo que é o teu propósito de vida. Muito bom, muito bom. E dentro dessas angústias da paternidade, eu penso que talvez esse soltar o filho, esse emancipar o filho, talvez seja um dos momentos mais difíceis da paternidade, né? Mais dolorosos, né? Seguindo aquela imagem do Salmo 127, que os filhos são como flecha na mão do valente. A hora de soltar essa flecha é um grande desafio. E eu tenho visto duas síndromes, né? A síndrome do ninho vazio, quando o pai lança essa flecha, quando lança o filho, quando solta para ele cumprir o propósito, mas uma outra síndrome, que é a síndrome da asa curta, né? Uhum. Que é o pai que não desenvolve o filho para voar, e esse filho nunca sai de casa. Esse filho nunca é emancipado e ele não vive o propósito. Mais uma vez, essa capacidade de fazer o que tem que ser feito e de encerrar um ciclo vai exigir um equilíbrio emocional, porque por vezes é uma carência do próprio pai. Você quer ver? Eu tenho um amigo agora que o filho dele tem acho que 22 anos. Ele falou: pai, o senhor tem um apartamento ali. O senhor me libera para eu morar sozinho? E é um menino bom, não estava perdido em drogas, nem na imoralidade. Não, menino bom. O pai falou: vai, pode ir, meu filho. Porque vai ser bom para ele. Ele vai ter que comprar a comida dele, ele vai ter que fazer a comida dele, ele vai ter que passar a roupa dele, ele vai ter que sobreviver às crises dele. E muitos pais não deixam os filhos nem quando se casam. Muitas mães superprotegem os filhos casados. E aí o cara nunca cresce. O cara nunca avança, nunca progride, nunca atinge o seu potencial máximo. Por quê? Porque os pais não emanciparam. Então, é necessário haver uma emancipação. O importante, eu ouvi isso do Paulo Borges Júnior, ele falou o seguinte: faça um trabalho tão bem feito com a sua flecha, porque depois que você lança, você não tem mais controle sobre ela. Agora a gente precisa lançar. Exato. E aí chega até o altar, chega até o casamento. E casou, agora há uma responsabilidade de uma nova família. O senhor fala um pouco bastante até, sobre a necessidade de estudar para ser pai, de se preparar para ser pai. Para ser médico a gente estuda 6 anos, para ser psicólogo estuda 5, enfim, todas as vocações, elas exigem um preparo. E para ser pai parece que não tem um curso para isso, não tem um preparo. E esse livro acho que responde um pouco dessa angústia. E o senhor tem levantado essa necessidade e é uma autoridade para falar sobre isso. O que o senhor diria para quem está agora iniciando a sua família, ainda não é pai? Talvez grande parte do nosso público aqui é um público jovem, está iniciando a jornada, que está chegando nesse momento de construir sua própria família. Que dicas o senhor diria para quem
ou daria para quem ainda não é pai e precisa se preparar? Como se preparar? Por onde fazer isso? O Douglas, ele disse uma coisa muito interessante. Ele está fazendo terapia e tal, porque isso é importante para todos nós, né? E ele disse que o terapeuta falou para ele o seguinte, que na essência da palavra paternidade não envolve só o pai. Na essência da palavra paternidade é pai e mãe. E aí ele disse que a maneira como eu me percebo, me enxergo, e a maneira como eu me relaciono comigo mesmo é determinada como pai e mãe se relacionam. Isso desde o útero. Então, a maneira como pai e mãe se relacionam determina como eu, filho, me relaciono comigo mesmo. E como eu me relaciono comigo, eu me relaciono com você. Olha só que coisa interessante. Então, para eu melhorar tudo isso, eu preciso ajudar os casais a entender, olha, a maneira como vocês dois se relacionam vai determinar como o filho se relaciona com ele mesmo. E como ele se relaciona consigo mesmo vai determinar como ele se relacionará com o outro. Entendeu? Então, para os pais que estão me assistindo, a primeira coisa que eu diria, tenha um casamento de excelência em tudo. Tenha um casamento equilibrado, um casamento harmonioso, um casamento que não é perfeito, mas é saudável, entendeu? Isso é o primeiro passo, porque a criança já cresce, já nasce num ambiente saudável. Por exemplo, eu fiquei reparando o Wesley, quando a Aurora estava na barriga da Soraya, como eles liam salmo para ela na barriga, como eles abençoavam a Aurora na barriga. Ou seja, essa criança ela já está sendo desenvolvida numa pré-educação intrauterina, né? Já está com um ambiente saudável na barriga da mãe. Isso é poderoso. E aí, então, nesse ambiente saudável, você vai agora treinar esta criança em tudo para que ela se pareça com Jesus. Tudo que você fizer com o filho e a filha, faça uma pergunta. Isso está levando ele a se parecer mais com Jesus? Não. Então para de fazer, pô. Isso está levando ela se parecer mais com Jesus? Não. Então para de fazer. Então tudo o que não levar os seus filhos a esse objetivo final, se parecer com Jesus, não faça. E tudo que contribuir para que se pareça um pouco mais com Jesus, faça. E aí, aprenda com os erros dos pais. Não reproduza os erros dos seus pais. Pelo contrário, alguém me perguntou, e como eu faço para não reproduzir? Tudo que o seu pai fez errado, faça o contrário. Seu pai agredia vocês, não era disciplina, era agressão. Então, disciplina seus filhos de forma equilibrada. Seus pais não brincavam com vocês, então brinque com seus filhos. Seus pais não levavam vocês para viver a vida da igreja, então leve seus filhos para viver a vida da igreja. Seus pais não eram apaixonados por Jesus, sejam apaixonados. Ou seja, tudo que os seus pais não fizeram, façam positivamente. O que os pais foram negativamente. Meu pai mentia. Então, estabeleça como verdade absoluta. Aqui em casa, valores não são negociados. Entendeu? Não são negociados. Então, tudo que seus pais foram, que não deveriam ter sido, sejam, não sejam. Seja o contrário sempre. E aí, faça dos erros dos pais uma forma pedagógica para vocês não errarem. E o que eles fizeram de bom, aí sim, vocês imitem. Meu pai errou em muitos aspectos, principalmente ele disciplinava a gente de forma errada, mas com uma boa intenção. Mas nós apanhamos de bala de pescar, apanhamos com fio de ferro, aí era uma confusão. Meu pai, ele queria acertar, mas fazia de forma errada. Não é? Então, hoje, eu nunca fiz isso com os meus filhos. Mas meu pai era um homem muito íntegro. Isso eu preciso copiar. Meu pai acordava às 5 horas da manhã para orar e ler a Bíblia. Isso eu preciso copiar. Nunca vi meu pai agredir minha mãe com palavras, quanto mais fisicamente. Isso eu preciso copiar. Meu pai tinha uma vida com Jesus tão
íntima que um dia ele chegou para a igreja. Podem me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Então, tudo que os seus pais fizeram de bom, copiem. Muito bom, muito bom. E, pastor, o senhor carrega essa mensagem, eu já acompanhei algumas ministrações do senhor e eu sou um privilegiado, porque desde antes do casamento, desde antes de conhecer a Jéssica, eu já estava lá me alimentando do senhor e sendo preparado para a paternidade, enfim, para a família. E eu quero até fazer desse momento aqui um agradecimento ao senhor, à pastora Rose e à família, por me acolherem em um momento em que talvez pouquíssimas pessoas acolheriam e terem acreditado em mim em um momento que acho que quase ninguém acreditaria, e foi muita graça do Senhor de me colocar nesse lugar. E a sua casa é uma casa de cura, a sua casa Amém. É uma plataforma de lançamento mesmo, e eu me vejo sendo beneficiado por isso. E eu sei que muitos dos homens, mulheres, famílias, jovens que estão nos acompanhando aqui, talvez não tenham tido uma relação paterna segura, carreguem feridas paternas e alguns déficits emocionais e trazem isso agora. E eu queria que o senhor orasse por nós, orasse por essa geração de pais que está se levantando, e que eu penso que esse livro pode servir como um marco mesmo. O senhor tem um propósito aí de que esse livro alcance 1 milhão de pais, 1 milhão de pais. E eu creio que é um tempo de reflexão mesmo, de resgate de uma paternidade saudável. Eu queria que o senhor orasse. Vamos orar pela nossa geração. E dentro disso que você falou, o que as pessoas precisam entender é que é o ciclo da ferida, né? É o ferido que fere. É o pai que não teve a oportunidade que você teve, que eu tive, que o Douglas teve, certo? Então, é o ferido que fere. Por trás de um pai ferindo está alguém que foi ferido e não foi curado, né? Por trás de um abusador, muitas vezes tem uma criança que foi abusada muitas vezes e inconscientemente está tentando resolver isso abusando, né? E eu quero dizer para você que não é assim que funciona o processo de cura. Então, você precisa reconhecer que tem um problema, você tem que liberar perdão para os seus pais e decidir que, a partir de você, a história vai ser outra. A história não precisa se repetir. Você pode ser quem vai redimir a história da sua casa. E isso fará toda a diferença na vida dos seus filhos. E nós vamos orar. Amém. Obrigado, Pai, pela oportunidade de falar a tantas pessoas. E obrigado porque nós fomos alcançados pela Tua graça, alcançados pelo Teu amor e pela Tua palavra. E eu quero rogar a Tua bênção sobre todos os filhos e sobre todos os pais. Aqueles filhos que talvez não tiveram o pai que eu tive, o pai que o Douglas teve, o pai que o Johnny teve, e que carregam dentro de si feridas emocionais paternas. Eu quero rogar a Tua bênção. A bênção, Senhor, da cura, através da liberação do perdão. Que esses filhos perdoem seus pais. Que esses filhos coloquem toda a ofensa ao pé da cruz. E que o sangue do Cordeiro resolva tudo isso. Porque o perdão é a mensagem da cruz. O perdão é o escândalo da graça e da misericórdia. E que haja um perdão radical e incondicional, e que estes que estão nos assistindo possam experimentar cura ao dizer: meus pais não me devem mais nada. Tudo está ao pé da cruz, porque o perdão é renunciar ao passado para experimentar cura no presente, a fim de construir um futuro de glória em Deus. Pai, que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Pastor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo livro. Sim. Eu já tenho me deliciado dele. Inclusive, vamos deixar o link aí na descrição para todo mundo. amofamilia.com.br, nós temos lá. Muito bom, muito bom. Então, amofamilia.com.br.
Vamos deixar o link aí para você adquirir o seu também. Tenho certeza que esse livro vai abençoar muitas famílias, vai abençoar uma geração. Obrigado, pastor, pelo seu legado, por tudo que o senhor já depositou sobre nós, sobre a nossa geração. E tenho certeza que hoje foi um tempo de cura. Muitas famílias vão ser curadas e uma geração sarada, curada para curar. Conta com a gente sempre. Obrigado, viu, pastor? Obrigado mesmo. Deus abençoe. E se você ficou aí até agora, não esquece de deixar um comentário aqui com a parte que mais te abençoou, compartilhar isso. Você precisa fazer esse conteúdo chegar em todas as famílias que você conhece. Compartilha com seu pai, com seu filho, com seu avô, enfim, compartilha com todo mundo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast.